Efésios capítulo 6. Vamos lá. O que diz aí na Bíblia de vocês? Filhos, obedeçam e honrem aos seus pais no Senhor, pois é o primeiro mandamento dado com promessa de sucesso e de vida longa. Filhos, obedeçam e honrem a seus pais no Senhor, pois é o primeiro mandamento dado com promessa de sucesso e de vida longa. Na outra tradução, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, versículo 1 a versículo 3. Queridos, o que Deus está dizendo nessa palavra para nós? Os pais precisam ensinar seus filhos, desde pequenos, a importância da obediência e da honra aos seus pais. Pois Deus diz, primeiro, que isso é justo. Segunda coisa, ele diz que é um mandamento. E esse mandamento é um mandamento com promessa. Engraçado que os outros mandamentos de Deus, lá do Êxodo, nem todos têm promessa de bênção, mas esse aqui tem. O mandamento de honrar pai e mãe tem promessa de quê? Promessa de vida longa e promessa de sucesso, de ser bem-sucedido. Então, o que é que isso significa? Primeiro, o que honra significa? No sentido espiritual, honra no sentido espiritual é honra no sentido espiritual é primeiro, respeitar, adorar, cultuar a Deus, com relação a Deus. E honra com relação aos pais significa respeitar, considerar nossos pais como alguém superior a nós. Os pais serão sempre superior a nós. Em razão do quê? Da posição que Deus os colocou acima de nós. Em razão da posição que Deus os colocou acima de nós. Qual posição? A posição de usar eles para nos criar. Quem nos criou? Nossos pais. Então, eles estão acima de nós, porque eles foram usados por Deus para gerar seus filhos, para criar seus filhos. Então, se nós existimos, é em razão de nossos pais. Portanto, eles foram os instrumentos para nos gerar, para nos criar. Então, essa é a primeira razão de que precisamos entender que precisamos honrar nossos pais. Essa é a primeira razão. Essa é a primeira razão. Queridos, eu estou cortando aqui porque o Google não permitiu eu olhar a minha anotação e eu estou tendo que olhar no meu celular. Ele não abriu a tela para mim olhar o meu rascunho que eu passo para vocês. Eu estou tendo que olhar no meu celular. Mas então, queridos, a primeira coisa que nós devemos honrar os nossos pais, porque eles são superiores a nós. Os filhos de hoje pensam que os pais é igual a eles. E os pais de hoje se colocam na posição de iguais. Não, queridos, à luz da Bíblia, isso não é assim. Isso não é assim. Deus está dizendo para honrá-los. Por quê? Porque eles são os instrumentos para nos gerar e nos trazer ao mundo. Eles foram e são os instrumentos para nos trazer ao mundo. Segunda coisa que está dizendo aqui. A segunda coisa
o nosso reconhecimento por tudo que eles fizeram por nós. O cuidado, a atenção, o carinho, a alimentação, a educação, o ensino e os exemplos. Primeiro, eles são superiores a nós porque foi quem nos gerou. Eles são quem nos gerou. Inclusive, nós refletimos a imagem do nosso pai e mãe. Nós carregamos em nós o DNA deles. Quer gostemos ou não, quer concordemos com nossos pais ou não, nós somos cópia deles. Nós somos geração deles. Então, queridos, Deus nos usou para isso. Deus usou nossos pais para isso. Segundo, devemos honrar nossos pais, porque eles cuidaram de nós desde bebê, desde o primeiro dia que nascemos, aguentou a gente chorando, aguentou a gente com nossas dores quando bebê, nos alimentou, perdeu noite de sono, cuidou de nós, deu atenção, deu carinho, deu alimentação, deu educação, deu ensino e deu exemplo. Pode ser que foram imperfeitos ou são imperfeitos? São, como muitas vezes nós hoje, como pais, somos imperfeitos. Mas nós hoje que somos pais, sabemos qual é o preço de ser pai. Quem é pai e mãe sabe quanto custa. Então, por isso a Bíblia está dizendo para honrar. E a outra coisa que a Bíblia está dizendo, que os filhos devem recompensar os pais pelos que eles fizeram. Além de honrar, recompensar, ajudar e amparar os pais na sua velhice. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo 5. Se alguém tiver filhos ou netos, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. 1 Timóteo 5,4. Então, a outra coisa pelas quais devemos honrar é recompensar, é ajudar, é entender que nossos pais, quando chegam à velhice e não podem mais trabalhar, precisamos entender que temos a responsabilidade de cuidar deles em todos os aspectos, financeiro, emocional, espiritual, cabe a nós. E é isso que a Bíblia está dizendo. Se alguma viúva, alguma família tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade, cuidado com a própria família, recompensar seus pais, porque isso é agradável diante de Deus. Ainda ensina que aquele que não tem cuidado dos seus e da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que texto sério. Não adianta, queridos, pregar o evangelho, não adianta se preocupar em pregar o evangelho, em ministrar o evangelho, se a gente não vive a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que se eu não cuido da minha família, se nós não cuidamos da nossa família, e se nós não nos preocupamos com ela, nós somos pior do que a pessoa que está no mundo. Deuteronômio 5,8, Deus diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra. Honre teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor vai te dar. Esse é o mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, que você vai viver mais. O que significa isso? Se desonramos, filho que desonra os pais, pode viver menos na terra. Tem filhos hoje morrendo mais cedo do que os pais. E a Bíblia está dizendo: honra teu pai e tua mãe, para que os teus anos, teus dias, sejam prolongados na terra. É Bíblia, é Deus falando com a gente. É Deus falando com a gente. Significa que se eu não honro meu pai e a minha mãe, se eu desonro meu pai e a minha mãe, eu não cuido deles, eu não honro, eu estou correndo o risco de viver menos na terra. Aliás, Deus está dizendo que não vai ser prolongado meus dias. Ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados. Se eu não honro, Deus está no direito de encurtar meus dias na terra. É Bíblia, é palavra. E a pergunta é: nossos filhos sabem disso? Queridos, nossos filhos sabem disso? São ensinados sobre isso? A legislação brasileira, por exemplo, Estatuto do Idoso, no artigo 229, ele estabelece que é dever dos filhos ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. A nossa lei diz isso. Podemos ser processados por abandono se não cuidarmos dos nossos pais, na velhice, na doença ou na enfermidade.
Queridos, deixa eu ver o que temos mais aqui para filhos. Deixa eu ver o que temos mais aqui para filhos. A próxima agora, na próxima ministração, eu vou falar sobre o dever dos pais, que é a partir do versículo 4. Criar os filhos não provoca a ira dos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Eu vou deixar para a próxima lição para falar disso. Mas, para concluir essa parte de hoje, quem está com a Bíblia aberta aí, vai para Deuteronômio, capítulo 6. Quinto livro da Bíblia, capítulo 6, que é uma das responsabilidades do pai, que eu falo nessa ministração do ministério sacerdotal do pai, Deuteronômio 6, a partir do verso 6. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, a Bíblia tem que estar no coração dos pais. Não adianta ensinar para os filhos e não ter ela no nosso coração, viver a Bíblia, caminhar pela Bíblia e praticar a Bíblia. A Bíblia tem que estar no nosso coração, não é apenas na mente. Não é só decorar a Bíblia, é viver a Bíblia. Quando ele fala estar no coração, é viver a Bíblia, é praticar a Bíblia. Primeiro, praticar a Bíblia. A Bíblia nós temos que conhecer, estar no nosso coração e vivê-la. Segundo, versículo 7 de Deuteronômio 6. Ensinarás a teus filhos, e dela, da palavra de Deus, falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, ensinar a Bíblia, assentado em casa, andando pelo caminho, levantando e deitando. Eu me lembro do meu pai. Meu pai lia a Bíblia com a gente quando levantava e lia a Bíblia com a gente à noite antes de dormir. Ele estava fazendo o que está aqui em Deuteronômio. Versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão e nos frontais entre os teus olhos. Deus mandou escrever versículo da Bíblia na mão, versículos da Bíblia na testa, nos umbrais da casa, os portais da casa. Sabe para quê? Para que os filhos não esquecessem. Olha o versículo 12. Guarda-te. Aliás, vamos ler o 10 e o 11 até o 12. Quando o Senhor te introduzir na terra que jurou teus pais, na terra da bênção, na terra que mana leite e mel, você vai ter bênçãos tremendas, vai ter grandes cidades, você vai ganhar cidades que você não construiu, vai ganhar casa cheia de todo bem, vai ganhar poços que você não cavou, vai ganhar vinhas que você não plantou, e vai comer e te fartar. E aí Deus fala assim: guarda que não esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra de servidão. Quando você estiver abençoado, não esqueça de Deus, Deus está dizendo. O Senhor teu Deus temerá e a ele servirá, e somente pelo seu nome jurará. Não siga outros deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor é um Deus zeloso, no meio de ti, e que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e venha te destruir sobre a face da terra. Então, guarda a palavra, vive a palavra, ensina teus filhos, para você não contrariar Deus, não viver contra a Bíblia, não quebrar seus princípios, porque se você fizer isso, Deus é um Deus zeloso, a ira dele pode se acender contra vocês, e ele pode destruir vocês de cima da face da terra. Não tenta o Senhor teu Deus, como vocês já tentaram lá para trás, guarda os seus mandamentos, os seus estatutos. E aí ele fala assim, no versículo 20, quando teu filho te perguntar no futuro, o que significa esses testemunhos, esses estatutos e esses juízos que o Senhor Deus vos ordenou? O filho perguntar, o que é isso? Bíblia no portal da casa, é Bíblia na porta, é Bíblia na sua testa, é Bíblia na sua mão, é Bíblia para todo lado, a nossa casa é cheia de Bíblia. O que é isso? Por que tem que ir na igreja? Por que tem que fazer isso aqui? Por que eu não posso viver como o mundo vive? E Deus responde aqui. Quando teu filho perguntar por que dos estatutos, e por que tem que seguir a Deus e obedecer a Bíblia, dirás a teu filho, éramos escravos, servos do faraó do Egito. Porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão. Fez aos nossos olhos sinais e maravilhas grandes e terríveis lá no Egito.
contra Faraó e a sua casa, e de lá nos tirou para nos levar a essa terra. E o Senhor nos ordenou que cumpramos todos os seus mandamentos e que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Quer dizer, tema a Deus, viva a Bíblia, ensina a Bíblia, pratique a Bíblia, leve sua família a praticar a Bíblia. Para quê? Para o nosso perpétuo bem. É o que eu falei domingo aí na casa, na igreja. Você quer felicidade? Viva a palavra de Deus. Você quer ser feliz? Pratique a Bíblia. Leve sua família a praticar a Bíblia. E nós vimos aí, concluindo, que Deus está dizendo que filhos que não honram o pai, que não obedecem o pai, que não respeitam o pai, não vai ter os dias prolongados na terra. Meus queridos, era isso para hoje. Eu quero orar com vocês aqui, com todos os que vão estar ouvindo essa breve meditação sobre filhos, e na semana que vem continua. Mas pais e mães, reflitam sobre o que nós meditamos aqui, o que Deus falou através da sua palavra. Como estamos construindo a nossa família? Qual a base da nossa família? Quanto estamos lendo da Bíblia com nossa família? Quanto estamos praticando da Bíblia com a nossa família? Temos sido servos fiéis ou estamos sendo servos negligentes? Reflita nisso, medita nisso. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por falar conosco hoje, nos ensinar sobre filhos e pais. Filhos e pais dentro do teu ponto de vista. Filhos e pais dentro da tua palavra. Senhor, o Senhor fala coisas tremendas e extraordinárias sobre nós. A importância de criar nossa família no temor do Senhor, conhecendo o Senhor. A importância dos filhos honrarem os seus pais, dos filhos obedecerem os seus pais. Senhor, o quanto é importante, o quanto é tão relevante. O Senhor diz que é para que a gente prolongue os nossos dias na terra. E mais uma coisa, Efésios diz que é para que a gente seja bem-sucedido. Quantos pais que tentam dar tudo para o filho, boas escolas, bons estudos, boas universidades, mas não dá nada de Deus, não dá nada de Bíblia. Ah, Senhor, que a igreja, que o teu povo entenda que não há felicidade, não há sucesso, não há vida vitoriosa sem o Senhor e sem sua palavra. Ajuda-nos a voltar para a palavra, ajuda-nos a viver a palavra, ajuda-nos a praticar a palavra e ajuda-nos a criar nossa família, ensinar nossa família a andar na tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, essa geração, a nossa geração, é uma geração que tem negligenciado a tua palavra, o ensino da tua palavra. Não temos mais estudo bíblico na igreja, em muitas igrejas não há mais estudo bíblico, não há escola dominical, os pais não fazem mais o culto doméstico nos seus lares, a maioria. Senhor, tem misericórdia de nós e faça com que nos conscientize, abra a nossa visão, nos dê temor de ti, nos faça compreender que a situação do nosso país, a situação do mundo, é o afastamento do Senhor, da sua palavra e dos seus princípios. Ajuda a voltar, Senhor, para o centro, que é o Senhor e a tua palavra. Eu oro, eu clamo por mim, por minha família, pela família de cada irmão, de cada pessoa. Visita cada família agora que está ouvindo e vai estar ouvindo essa palavra. Toca, acorda, desperta, sacode, em nome de Jesus. Levanta o teu povo, Senhor, que entendamos que a falta de prosperidade, a falta de bênção, os problemas no lar, está relacionado com a falta de obediência, de temor à tua palavra. Nos ajude e nos perdoa, em nome de Jesus. Amém.